Seja bem-vindo. Como é que está a sua expectativa aí para esse encontro amanhã na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Cumprimentar os ouvintes, um bom sábado para todo mundo, bom fim de semana, tá bonito o dia hoje aqui em São Paulo. Mas vamos lá, eu vou até fazer uma tese aqui sobre o debate, sobre os debates de uma maneira geral. Minha impressão, Pedro, é que a internet já existe há muito tempo, mas cada vez mais ela ganha mais alcance, as pessoas estão mais organizadas, tem mais cobertura. Esses dias eu ouvi um dado, eu gosto de repetir, o Brasil tem mais de 500 mil influencers digitais, tá? Daqui a pouco vai ser 600, 700, vai ter... Enfim, então quer dizer, o debate, a presença em ambientes não controlados de comunicação passou a ser vista, cada vez mais vai sendo vista como um risco. Porque em comunicação, sabe melhor que eu, quer dizer, você tem espaços controlados, que é o espaço do marketing, que é o espaço da propaganda eleitoral gratuita, rádio e televisão e tal, que é o comício, que é muitas vezes uma entrevista meio chapa branca, assim, né? Vai no meio de comunicação que já apoia o candidato. E você tem ambientes não controlados, que é um ambiente onde você tem um adversário ou onde você tem uma entrevista dura, uma coletiva. Muitas vezes o político não gosta da coletiva, porque na coletiva ele não tem controle sobre o que é perguntado, ele pode ser confrontado e tal com uma pergunta. Então, o ambiente, o debate é o pior momento, é o mais difícil. Por quê? Porque tem um adversário ali. E o adversário tem uma equipe por trás. E ele vai preparar pergunta difícil, não vai fazer pergunta fácil. Então, e é um problema interessante, quer dizer, o incentivo do adversário no debate é tocar exatamente nos pontos mais delicados do outro. Então, por exemplo, aqui Lula-Bolsonaro, né, são previsíveis, quer dizer, obviamente Lula vai ser perguntado a questão da corrupção, que é um ponto fraco dele, do governo. Bolsonaro, eventualmente, gestão da pandemia, né? Questões ligadas aí a comportamento, algumas declarações polêmicas, urnas eletrônicas, e vai ficar essa... É evidente que você tem... E aí você tem a geração de imagem para a internet. Geração de imagem. Porque o sonho do candidato é sempre pegar o adversário numa frase mal colocada, né, muitas vezes uma gafe, etc. E aí vai para a rede social e a reverberação é enorme. Então aquela frase tradicional que a gente sempre escuta sobre debate, que é muito difícil ganhar, mas é fácil perder, né? Na era da internet eu acho que virou mais verdade ainda, né? Então por isso que explica, né? Por exemplo, essa semana Ronaldo Caiado não foi em debate, em outras emissoras você tem o Flávio Dino não foi a debate, na Band aqui, quando a gente fez o debate dos governadores, Zema não foi, a Semineto não foi, Ratinho Júnior não foi. Então tem essa tensão o tempo inteiro, né? Quando você tem uma distância grande entre os candidatos, sei lá, 15%, 20%, os marqueteiros dizem assim, não vai, né? Não é o caso da eleição presidencial, né? Por isso eu estou com uma expectativa positiva aí para o debate de amanhã. Até porque, né, Schiller, ontem a gente estava conversando aqui com o Rodolfo Schneider, o nosso diretor de conteúdo aqui da Band, falando, né, sobre a preparação do debate, e aí avançamos um pouco aí nessa que é a tua praia, muito mais do que a nossa, da análise política, né? O Lula está liderando as pesquisas de intenção de voto, o Bolsonaro cresceu segundo alguns institutos aí nas últimas semanas, mas é claro que a eleição, se nada excepcional acontecer, deve ficar entre os dois. Um dos dois vai vencer esse pleito de 2022, as chamadas terceiras vias aí, quarta via, né, já ficaram mais distantes, vamos dizer assim. Afinal de contas, temos dois líderes políticos conhecidos em cenário nacional, um é ex-presidente, um é o atual presidente da República. Nunca tivemos uma disputa dessa natureza na história brasileira. E é claro que o Lula tem um eleitorado cativo e o Bolsonaro tem um eleitorado cativo. Os lulistas, petistas, os bolsonaristas não vão mudar de voto, né? Não tem como penetrar nesse tipo de eleitorado. Agora, tem um eleitorado aí que está fora dessas chamadas bolhas, que está sendo buscado tanto por Lula, para garantir esse favoritismo que a pesquisa está dando nesse momento, e por Bolsonaro, para tentar virar o jogo, pelo menos do que dizem os institutos que fazem levantamento a respeito da pesquisa. É o debate também um momento para isso? A gente tem ali a oportunidade, né, de falar para fora da bolha, de conquistar pelo menos a atenção por alguns minutos de um eleitorado que não é o eleitorado seguidor desses candidatos nas redes sociais?
Bom, isso é uma boa, digamos, é correto isso é bom para o debate. Por quê? Porque vamos dizer, o eleitor que já está na torcida, que já está na bolha, como tu diz, né, que já é o cara que torce para um ou para o outro lado, ele quer agressividade. Isso é normal, que no debate que a gente vê, eu fiz muita análise de chamada qualitativa de debate. Você põe um espelho, aquele vidro espelhado e vê o que está acontecendo dentro do estúdio, as pessoas. Então o cara que é muito apoiador do Bolsonaro, ele quer que o Bolsonaro vá mesmo para a linha de frente, que responda duro, bote o dedo na cara e tal. O cara que é do Lula também, porque ele está muito convencido, né? Agora, o eleitor que não está ainda totalmente convencido, que é o eleitor mais moderado, que é o chamado eleitor mediano e tal, que não está na polarização, ele eventualmente quer outra coisa. Né? E ele até pune muitas vezes o radicalismo, porque ele vê o radicalismo como destempero, ele não vê o radicalismo como força, convicção, ele vê o radicalismo como, olha, passou do ponto. Né? Então você está vendo várias entrevistas que a gente está vendo ao longo da semana aí, os candidatos têm procurado se conter um pouco, até perder um pouco nesse aspecto de agressividade, mas ganhar equilíbrio. Né? O eleitor mais fanatizado, mais definido, ele não gosta, ele quer agressividade, mas o eleitor mais moderado eventualmente gosta. Então, assim, como todos querem o eleitor nesse momento indecidido, né, não definido ainda, todo mundo quer o tal do eleitor mediano, a tendência é paradoxal isso. A tendência do debate é ser um pouco mais, digamos assim, equilibrada. Eu não vou dizer assim cordial, porque daí é um exagero, porque é duro. Não há né? cordialidade. Não tem muita cordialidade, né? Mas vamos lá. Mais, digamos assim, mais contida, mais elegante um pouquinho e tal. Não vai ter, né? Qualquer destempero, sei lá, vamos exagerar aqui, um palavrão, uma frase deselegante, até um preconceito, enfim, qualquer tipo desse tipo, né? Sai da linha, o candidato perde. Até porque isso é usado na rede social depois como destempero. Olha, quem quer ser presidente da República e não consegue suportar o debate? Quem quer ser presidente da República precisa aguentar o contraditório. A verdade é essa, né? Olha, vamos para o Ciro Gomes, por exemplo. Quantas vezes o Ciro Gomes se prejudicou porque perdeu a linha em vários momentos, porque tem um temperamento explosivo, né? O próprio Bolsonaro, semana passada, naquele momento que ele pegou no braço do youtuber, né? Por que um cara que é presidente da República, que é candidato, para um grupo de 20 pessoas e tem um youtuber que claramente foi lá para provocar, o que o youtuber queria era exatamente provocar uma confusão ali. Objetivo alcançado, né? Para aumentar, né? E o Bolsonaro entra na conversa. Então, nesse ponto o Lula até é mais preparado. Várias vezes o Lula ele é hostilizado, ele sai, ele tem uma orientação clara de sair fora da cena, porque ao sair fora da cena, ele diminui o dano, o potencial de dano, né? Então, quer dizer, o debate ele mostra muito isso. Você tem que ser enfático, você tem que mostrar convicção, mas você não pode perder o equilíbrio, né? Então, eu acredito assim, um debate nesse ponto eu acho positivo, acho que em termos de discussão e política. Ô Schiller, desde a fundação do PSDB, o PSDB figurou com candidatos à presidência da República, sempre duelando com o PT, né? Nessas últimas eleições, principalmente. Serra, o próprio Geraldo Alckmin e também o Aécio Neves, né? Agora, nós não temos o PSDB com candidato à presidência da República. E alguns analistas, né, têm identificado a mudança do tom do debate entre os petistas e os tucanos do passado e agora os petistas e os bolsonaristas. Mais rancor, essa história de ver o adversário como um inimigo, né, não como um adversário político, isso tudo dificulta aquilo que mais se quer nesse momento durante a campanha eleitoral, e aqui eu não estou falando só do debate, mas também do debate, de você tentar identificar o que cada candidato pensa sobre os assuntos mais importantes, esse choque, né, mais intenso, vamos dizer assim, para ser elegante aqui no ar, ele dificulta a identificação por parte do eleitor das propostas de cada um dos candidatos? Evidente que sim, né, Pedro? Porque a política hoje, ela tem, eu digo sempre, tem dois andares na política. Vamos usar para o nosso ouvinte a imagem. Tem dois andares. Vamos lá, nós temos 156 milhões de eleitores no Brasil.
né? As pesquisas sobre esse assunto, sobre a composição desse eleitorado, no Brasil tem menos pesquisa, nos Estados Unidos tem mais pesquisa. Mas a sociedade americana e a sociedade brasileira, elas vivem fenômenos relativamente parecidos, né? Inclusive até em termos de polarização política, de espectro político. A eleição Trump, Biden, no fundo tinha muita coisa a ver com essa eleição Bolsonaro-Lula, né? Não estou dizendo que vai dar o mesmo resultado, estou dizendo que tem muito a ver o tipo de debate que se criou, né? Lá nos Estados Unidos eles criaram até um conceito que é Trump Derangement Syndrome, né? Uma síndrome de ódio ao Trump, basicamente. Então você, quer dizer, que tomou conta de até parte da mídia também. Então, assim, não tem discussão. Trump, olha, eu que trabalho com ciência política, quer dizer, a quantidade de livros que se escreveu nos últimos 5 anos, sei lá, sobre a crise da democracia, a falência da democracia, só por causa do Trump, do ódio ao Trump, né? O estilo dele, né? Quer dizer, aí é um problema até de uma oposição direta, esquerda, direita, conservadorismo, etc. Bom, tem N questões, nós vamos dar muito tempo a esses fenômenos, tá? Mas no Brasil se criou a mesma situação, uma situação muito parecida. Isso tem muito a ver com corte de eleitorado. Desses 156 milhões, vamos fazer uma conta aqui, você tem em torno de 25%, vamos arredondar um pouco aqui, que são os segmentos mais radicalizados, tá? Seja a direita, seja a esquerda, tá? E que são segmentos que têm um forte engajamento político e que estão na internet. E a internet virou o universo onde se dá o debate político, tá? Então quando a gente vai no Twitter, vê os Trend Topics, todo dia tem a disputa pelo Trend Topics, etc, não sei o quê. Você vai em algumas outras redes, mas principalmente o Twitter, tá? São essas pessoas. E essas pessoas pautam muito o debate. Por quê? Porque agora o problema é o seguinte, vamos lá, se a gente contar aí 25%, você está falando que você tem mais de 100, vamos botar por baixo aí, mais de 100 milhões de pessoas, que é a tal da maioria silenciosa. Aliás, é bem mais, é 120, 130 milhões de pessoas que não está todo dia compartilhando, até acompanha. Esse público tende a entrar mais tarde na campanha eleitoral, tende a não ter tanta vinculação política, ideológica, né? Agora, não pesa na definição, digamos assim, dos termos do debate. Então o que acontece na prática? O debate fica mais radicalizado não por causa da maioria, mas por causa da minoria militante, né? Quando entra a eleição, o candidato ele precisa do voto da maioria. Então ele precisa, num certo momento, fazer um discurso para a maioria. Aí vocês me perguntaram, bom, qual é a função do horário gratuito de rádio e televisão? Uma das funções do horário gratuito de rádio e televisão é essa. É a TV aberta, é o rádio, chegar na vida de pessoas que não estão compartilhando notícias na internet, não vão ter a busca ativa, né, pela notícia, não vão consumir atrás da notícia política, do engajamento político, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tem uma seleção adversa aí, tá? Vamos usar uma expressão da economia, né? Quer dizer, o radical acaba tendo mais peso, porque ele aparece mais, ele compartilha mais, só que ele distorce o debate político. Então parece que a sociedade está super radicalizada, quando não necessariamente ela está. A gente vê, cá entre nós, a gente vê aqui na rádio, a gente no Jornal Gente, muitas vezes, traz o ouvinte para participar, frequentemente, né? Quando o ouvinte vem participar, que é o taxista, que é o motorista, que é a dona de casa, que é o vendedor, vê que ele não está radicalizado. Ele não é o militante que está radicalizado, ele está com um problema real. O problema dele é o congestionamento, é o problema da passagem intermunicipal, o problema dele é a caristia, pode ser a inflação. Enfim, ele tem um problema objetivo na vida dele. Esse cara é a maioria. Esses caras são a maioria, né? Então eu diria assim, nesse momento, o candidato Lula, Bolsonaro, não quer falar com o seu militante, porque o seu militante já está. No máximo que ele quer fazer é mobilizar. Então ele faz um filminho para mobilizar o militante, mas ele quer falar com essas pessoas, que são a maioria, tá? E que é a tal da maioria, eu não gosto da palavra, maioria silenciosa, parece que o cara está lá, né? Mas é a maioria que está menos engajada, aí especialmente no debate da internet. Schiller, vamos entrar mais profundamente nas questões aí que envolvem essa eleição. A gente, em 2018, discutiu muito isso, 16 antes também já tinha discutido, e ao longo desse tempo todo, né, você teve tempo aí para fazer as suas análises. Como é que você enxerga hoje aquele movimento antipetista que surgiu na nossa história recente por conta de Mensalão, Petrolão, Lava Jato,
Alguns chegaram a decretar a falência e uma incapacidade de recuperação do PT. Fato é que hoje o partido restabeleceu confiança com o seu eleitorado e até mesmo com o eleitorado fora daqueles que são filiados ao partido, simpatizantes aí das causas que o PT defende. Hoje, como é que está esse sentimento? Ele já está com uma força menor do que nós tivemos aí no passado? O que aconteceu por parte das decisões da justiça em relação ao ex-presidente Lula tem a ver com isso? Qual é a análise que você faz sobre esse sentimento antipetista que levou muitos políticos ao poder, né? Aí tem muitas coisas aí, né? O PT como partido sempre foi o partido com maior preferência. Mesmo no auge lá do Mensalão, ele mantinha, assim, ele caiu muito na época, no auge lá, 2016, 2015, em 2017, mas o PT é um partido que tem resiliência, então ele tem quadros, ele tem militância, né? Ele tem uma base muito forte no chamado sindicalismo, especialmente no setor público, né? Então quando você tem um impeachment em 2016, o PT vive o seu pior momento, né? Ele tem uma queda brutal aí nas eleições para prefeitos, câmaras de vereadores, assembleias, Câmara Federal e tal, né? Agora, vamos lá. A partir de 2016, você começa um ciclo de reformas no Brasil. Reforma do teto, em primeiro lugar, teto de gastos, depois reforma da Previdência, reforma trabalhista. Vamos lá, o fato de que o PT, naquele momento, era um partido fragilizado, a esquerda estava fragilizada, ajudou na aprovação dessas reformas, porque a esquerda sempre foi oposição a essas reformas. Essas reformas, elas foram represadas no Brasil durante 13 anos da gestão do PT, né? Você teve um ciclo reformista no Brasil nos anos 90, com o Fernando Henrique, depois ele foi perdendo força, ele foi paralisado nas gestões do PT, né, com exceção dos 2 primeiros anos do governo Lula, onde você teve uma mini reforma da Previdência, a lei das PPPs, coisas muito pontuais. Depois você teve foram governos expansionistas, governos focados no gasto, né, muito mais do que reformas estruturais. E aí quando você tem o impeachment, quer dizer, esse processo todo levou a uma expansão fiscal, no final um processo de responsabilidade fiscal, aí o país quebrou. Vamos lembrar, o Brasil caiu mais de 7% do PIB em 2015, 2016, nós ainda não nos recuperamos bem daquela queda toda. Isso atrasou o desenvolvimento brasileiro, gerou uma enorme massa de miséria no país. Você tem, em 3 anos, você tem perto de 3 milhões de brasileiros que vão para a linha de extrema miséria naquele momento histórico, né? Então o PT realmente viveu uma situação muito, muito complicada, né? Porque produziu um desastre econômico no Brasil, né? Então o Brasil passou a crescer voo de galinha, 1% em 2017, 1% em 2018, 1% em 2019, quer dizer, o Brasil teve muita dificuldade, até hoje tem muita dificuldade de se recuperar daquele baque da grande crise de 2015 e 2016, né? Só que o Brasil fez um conjunto de reformas importantes, né? Reformas todas elas modernizantes, né? Modernas, abertura de mercado, finalmente fez a privatização da Eletrobras, é muito pouco, mas fez a autonomia do Banco Central, etc., né? Mas com muita... E a regra do teto, que é uma regra, no fundo, de responsabilidade fiscal. É uma regra, eu brinco sempre aqui, né? Vou usar a minha expressão, é uma operação bariátrica para o obeso mórbido, tá? O orçamento brasileiro. Então tem que botar um teto. É muito estranho, né? Um teto na Constituição, porque na verdade isso não é matéria constitucional, né? Mas para um país que está numa situação, né, como o Brasil, de profunda irresponsabilidade fiscal, faz sentido. Bom, qual é a nesse processo o PT foi recuperando. Porque o PT se colocou contrário a toda essa agenda de reformas. Todas elas, pegar teto, previdência, trabalhista, Banco Central, até o marco do saneamento básico, que é apoiado por, 10 entre 10 economistas, que tem investimento privado para, né, suprir aí o déficit de saneamento do país, infraestrutura, etc. O PT se colocou ao contrário, né? Então, vai ganhando um espaço, né, na direção, porque, bom, essas reformas, em geral, têm custos. Especialmente de implantação no primeiro momento. O Brasil é um país latino-americano. Nós ainda temos uma cultura estatista. A gente ainda acha, boa parte da sociedade ainda acha que as estatais precisam ser estatais e tal. Mesmo, olha, esses dias eu conversei com um grande economista brasileiro, ele me fez o seguinte raciocínio, Pedro. Todo o programa de privatizações que a gente fez no Brasil foi um sucesso. Sucesso. Vale do Rio Doce, Embraer, Companhia Siderúrgica Nacional,
telefonia. Telefonia foi um sucesso, o processo de privatização. Claro, poderia ter sido feito um pouquinho melhor, etc. Bom, não foi feito, bem feito. E está aí, né? O setor elétrico, etc. Bancos no Brasil, saneamento do sistema financeiro dos estados, aqui em São Paulo, outros estados do Brasil. Então, o programa de privatizações brasileiro é um sucesso historicamente. Então, por que as pessoas são contra, né? Porque as empresas estatais que foram vendidas lá nos anos 90, hoje elas geram mais impostos, elas contratam mais gente, elas exportam mais, elas produzem mais. Pega o caso da Embraer. A Embraer era uma empresa que basicamente vendia aqui dentro, vendia para a Varig, vendia para a Força Aérea Brasileira, etc. Num certo momento a Varig hoje vende para o mundo inteiro, a Embraer vende para o mundo inteiro, quer dizer, é um orgulho para o país. Esses dias eu vi um dado dos 10 maiores produtos mais relevantes na pauta de exportação brasileira. Quinto ou sexto lugar estava aviões. As pessoas não imaginam, sexto produto da pauta brasileira, aviões, por causa da Embraer, né? Então por que as pessoas são contra? Só que isso está na cultura brasileira, está na cabeça ainda do brasileiro. Então está na cabeça do brasileiro. Então o PT ele consegue um crescimento por aí, por essa via, certo? E obviamente fez uma campanha muito, muito inteligente, muito forte, contrária à Operação Lava Jato, à prisão do Lula, etc. Foi ao Papa, foi à ONU, foi a fóruns internacionais, nunca admitiu responsabilidade sobre aquele processo, etc. E acabou ganhando o jogo, vamos lá. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas de alguma maneira nessa disputa, nessa queda de braço entre a justiça brasileira, né, ou pelo menos uma parte relevante da justiça brasileira, né, e o PT ganhou o jogo. A votação do Supremo foi essa, foram anulados os processos. Então todo aquele processo que durou 4, 5 anos, julgamento do Lula, condenação do Lula, aquilo foi anulado. Então é uma vitória política, não vou entrar no mérito, os meandros jurídicos são extremamente complexos aí, mas ganhou o jogo. E para a opinião pública passou uma mensagem, conseguiu passar a mensagem que tinha um problema ali, que tinha parcialidade ali. As pessoas no fundo não têm o conhecimento técnico disso, são questões muito complexas, mas do ponto de vista, o efeito político é esse, né? E por último, obviamente, tem o desgaste do governo. Eu tenho um grande líder político brasileiro aí que sempre diz, aquela cadeira queima, né? Ele diz assim, a presidência da República, obviamente, ela desgasta. Você teve uma pandemia de quase 2 anos, então obviamente tem um desgaste brutal aí, né? O governo cometeu muitos erros, né? Um deles, na minha interpretação, foi a gestão da pandemia. A gestão da pandemia foi um dos grandes erros da postura presidencial, etc. Então, por aí vai. Aí você tem essa polarização clássica que hoje existe em grandes democracias, o conservadorismo de um lado, as guerras culturais, né? Isso se reflete no Brasil. Então por aí, olha, quando começou o governo Bolsonaro, eu disse, vai crescer a esquerda de novo, porque faz parte um pouco das ondulações da política. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, está conosco aqui. O Schiller vai tomar uma água, a gente volta na sequência aqui falando mais sobre política. Hoje o programa, claro, dedicado, né, à expectativa que temos para o grande debate presidencial que acontece amanhã à noite, 9 da noite, a transmissão da Rádio Bandeirantes, em definitivo a partir das 7 da noite, com muita repercussão do que está acontecendo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.